Uma produção Domínio Público Audiolivros, de Fyodor Dostoiévski. A Herança. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e, caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Por ocasião da morte do meu digno tio Christian Hess, burgomestre de Lauterbeck, eu já era mestre de capela do Grão-Duque e tinha um ordenado de 1.500 florins, o que não impedia que puxasse, como se costuma dizer, o diabo pelo rabo. O tio Christian, que conhecia muito bem minha situação, nunca me havia dado nada, nem um vintém. Por isso, não pude deixar de derramar algumas lágrimas quando soube da sua póstuma generosidade. Herdava dele, ai de mim, 250 gueiras de boas terras, cultivadas com vinhas e pomares, uma orla de floresta e a sua grande casa de Lauterbeck. "Caro tio", exclamei, comovendo-me, "somente agora vejo a profundidade da vossa sabedoria e vos louvo por ter me apertado os cordões da vossa bolsa. O dinheiro que me terias dado, donde estaria? Certamente em poder dos filisteus ou dos moabitas, e, pelo contrário, com a vossa prudência, salvaste a pátria, como Fabius Cunctator. Honra vos seja feita, ótimo tio Christian." Pronunciadas essas sentidas palavras e muitas outras, não menos comoventes, que deixo de citar, parti a cavalo para Lauterbeck. Coisa estranha o demônio da avareza, com o qual até então nunca tinha tido contato. Pouco faltou para que não se apoderasse da minha alma. "Casper", disse-me ao ouvido, "eis-te rico. Até agora tu não tens perseguido senão fantasmas. O amor, os prazeres, as artes são apenas fumaça. É preciso ser louco para apaixonar-se pela glória. De sólido não há no mundo senão as terras, as casas e os florins dados a juros em primeira hipoteca. Renuncia a tuas ilusões, alarga a cerca dos teus fossos, aumenta os teus campos, amontoa o teu ouro, e serás honrado e respeitado. Tornar-te-ás burgomestre como teu tio. Tirar-te-ão largamente o chapéu, dizendo: "Eis o senhor Casper Haas, o homem rico, o poderoso da terra." Essas ideias iam e vinham na minha cabeça como personagens de uma lanterna mágica, os quais me pareciam ter um aspecto tão grave que me seduzia. Estava-se em pleno julho. A cotovia cantarolava no céu a sua interminável ariazinha. As messes ondulavam na campina e se ouvia ao longe o grito voluptuoso da codorna e da perdiz de searas. A folhagem cintilava ao sol. A Lauter murmurava na sombra dos grandes salgueiros e eu não via, não entendia nada de tudo isso. Queria ser burgomestre. Queria ver arredondado o meu ventre, inchadas as bochechas, e murmurava de mim para mim: "Eis o senhor Casper Haas, que passa, o homem rico, o poderoso da terra." E a minha pequena jumenta galopava. Era curioso usar o tricórnio e o colete escarlate de Mestre Christian. Se me ficava bem, pensava, para que comprar outros? Lá pelas 4 da tarde, a pequena aldeia de Lauterbeck me apareceu no fundo do vale. E, não sem comover-se,
Fixei os olhos sobre a grande e bela casa de Christian, minha futura residência e centro dos meus domínios. Admirei a sua situação pitoresca sobre a grande rua poeirenta, o imenso telhado de ardósia acidentada, os alpendres que cobriam vastas eiras, as carroças, os arados e as colheitas de trás do pátio, depois o jardinzinho, o pomar, as vinhas e os prados ao longe. Tive um sobressalto de alegria diante desse espetáculo. E enquanto subia pela grande rua da aldeia, eis as mulherzinhas queixudas, os meninos de cabeça descoberta e desgrenhada, os homens com grandes gorros de lontra, o cachimbo com uma corrente de prata na boca, e todos juntos contemplar-me e saudar-me. Bom dia, Sr. Casper. Bom dia, Sr. Haas. E em todas as janelas se debruçavam fisionomias curiosas. Parecia-me estar na minha casa. Parecia-me ser já burgomestre. A minha vida de mestre de capela era um sonho, e meu entusiasmo pela música, uma loucura juvenil. Oh, como os haveres mudam as ideias dos homens! Nesse meio tempo, parei diante da casa do tabelião Becker. É ele quem tem em mãos os documentos de propriedade e que deve fazer-me a entrega deles. Amarro o meu cavalo na argola da porta e o salto sobre a escadaria. O velho, com a cabeça calva descoberta, com o magro corpo metido num longo chambre, verde, com grandes ramagens, vem à porta para receber-me. Senhor Casper Haas, tenho a honra de saudar-vos. Mestre Becker, aqui sou seu servo. Tende a bondade de entrar, Sr. Haas. Depois de vós, Sr. Becker, depois de vós. Atravessamos o vestíbulo e vejo no fundo de uma saleta limpa e bem arejada, uma mesa bem posta e além, perto da mesa, uma mocinha fresca, graciosa, com o rosto banhado de um róseo pudor. O Sr. Casper Haas, disse o venerado tabelião. Curvo-me. Minha filha Lotte, acrescenta o bom homem. Enquanto eu sinto despertar em mim velhas inclinações de artista, admiro o narizinho cor-de-rosa, os lábios purpurinos e os grandes olhos azuis da senhorita Lotte, o seu belo corpo esbelto e as pequenas mãos gorduchas. Mestre Becker me convida a sentar-me à mesa, dizendo que me esperava, que a minha chegada era prevista e que antes de começarmos a tratar de negócios importantes, era bom que me refizesse um pouco da fadiga da viagem com um copo de vinho, e etc. Todas as coisas cujas propriedades eu aprecio e que aceito de coração aberto. Sentamo-nos então e falamos de tudo. Faço as minhas reflexões sobre o velho e me pergunto quanto um tabelião pode ganhar em Lauterbeck. Senhorita, tende a bondade de aceitar uma asa de frango? Senhor, vós sois muito bom. Com prazer. Lotte baixa os olhos. Eu torno a encher o seu copo. E ela banha nele os róseos lábios. Papai está alegre. Fala de caça e pesca. O Sr. Haas, sem dúvida, se adaptará aos hábitos do lugar. Temos coelheiras bem povoadas e rios ricos de trutas. Passam-se os serões na cervejaria. O inspetor florestal é um belo rapaz. O juiz de paz é um grande jogador de whist. O médico tem boa prosa. Escuto e acho deliciosa essa vida tranquila e serena. A senhorita Lotte me agrada muito. Fala pouco, mas seu sorriso é tão gracioso, tão ingênuo, que ela deve ser amabilíssima. Finalmente chega o café e o Kirchwasser.
A senhorita Lott se retira e o velho tabelião passa insensivelmente da fantasia às coisas graves. Fala das propriedades do meu tio e ouço com atenção. Nenhum testamento, nenhum legado, nenhuma hipoteca. Tudo claro, limpo, regular. E eu disse a mim mesmo: "Oh, afortunado Casper!" Agora entramos no escritório para que me faça a entrega regular dos papéis. Aquele ar fechado do escritório, aquelas grandes filas de pastas alinhadas nas estantes, aqueles montes de papéis sobre a mesa, sobre as cadeiras, sobre a lareira. Tudo isso dissipa em mim as vãs fantasias amorosas. Sento-me em uma grande poltrona e mestre Becker, com ar pensativo, põe os óculos sobre o seu longo nariz aquilino. "Eis os papéis dos vossos prados de Eichmatt. Tendes a colar, senhor Haas, 100 eiras de boas terras, as melhores e as mais bem irrigadas da comuna. Lá se fazem 2 ou ainda 3 colheitas por ano. Arrecadareis delas uma renda de 4.000 francos. Eis os papéis de vosso vinhedo de Sonnenthal. 35 eiras que vos dão, um ano pelo outro, 200 hectolitros de vinho fraco, que se vende lá mesmo a 12 e 15 francos o hectolitro. Os bons anos compensam os maus. Isto, senhor Haas, são os papéis da vossa floresta de Hommelstein. Está compreendida em 75 hectares de mata. Estes outros vos representam os vossos bens de Heckmatt, e estes as pastagens de Tiefenthal. Eis os papéis de propriedade da feitoria de Grunenwald, e enfim, os da vossa casa de Lauterbach, a maior casa da aldeia, construída no século XVI. Mas este fato não é em seu favor. Ao contrário. Hans Burckhardt, conde de Bath, tinha instalado lá sua residência de caça. É verdade que muitas gerações se sucederam depois, mas a casa está muito bem conservada, porque lá sempre foram feitos oportunos concertos. Agradeço as explicações de mestre Becker. Meto todos aqueles papéis dentro de uma grande pasta que aquele digno homem me empresta. Despeço-me dele, mais que nunca convencido da minha nova importância. Chego à minha casa, meto a chave na fechadura e, batendo com o pé no primeiro degrau, exclamo com entusiasmo: "Isto é meu!" Entro na sala. Isso é meu! Abro os armários e vendo a roupa branca amontoada até o teto. Isso é meu! Subo ao primeiro andar e repito sempre como um insensato: Isso é meu! Sim, sou proprietário. Todas as minhas inquietações pelo futuro, todas as minhas apreensões pelo amanhã se esvaneceram. Faço uma bela figura do mundo. Não pelo meu mérito pessoal, mas pela efetiva posse de bens desejados pela multidão. Ó poetas, ó artista, que sois vós em comparação com um grande proprietário que possui tudo, e as migalhas de cuja mesa alimentam a vossa inspiração. Não sois senão o ornamento do seu banquete, a distração dos seus aborrecimentos, a touti negra que canta na sebe, a estátua que adorna o jardim, não existe senão para ele. E por que vos invejaria ele o fumo do orgulho, ele que possui a única realidade deste mundo? Se naquele momento me tivesse aparecido o pobre mestre de capela que respondia pelo nome de Casper Haas, eu o teria encarado desdenhosamente e me teria perguntado: quem é esse louco? Que tem ele de comum comigo?
Abri uma janela. Já anoitecia. O sol, no ocaso, dourava os meus pomares e os meus vinhedos até onde alcançava o olhar. Sobre o cimo da colina, algumas pedras brancas indicavam o cemitério. Voltei-me. Uma vasta sala gótica com o teto ornado de grandes molduras ofereceu-se aos meus olhos. Estava no pavilhão de caça do Sr. Buckhart. Uma antiga espineta ocupava o intervalo de duas janelas e eu fiz deslizar os dedos distraídos sobre ela. As cordas afrouxadas se chocaram entre si e ressonaram de maneira estranha, com o acento nasal das velhas desdentadas quando cantarolam qualquer ariazinha, já repetida à saciedade na sua juventude. No fundo da alta sala, havia uma alcova com as cortinas vermelhas e atrás dessa uma grande cama com dossel. Lembrei-me de ter corrido 6 horas a cavalo. Por isso, despindo-me com um sorriso de indizível satisfação, disse de mim para mim: essa é a primeira vez em que dormirei no meu próprio leito. E tendo-me deitado com os olhos fixos sobre a imensa campina já cheia de sombras, sentia minhas pálpebras caírem voluptuosamente. Não se movia uma folha. Ao longe, os rumores da aldeia se extinguiam, um a um. O sol tinha desaparecido, e somente algum reflexo de ouro indicava a sua passagem no infinito. Dormi logo. Já era noite, e a lua esplendia em toda a sua luz, quando me despertei sem causa aparente. Os indefiníveis perfumes do verão chegavam até mim. O doce odor do feno colhido de fresco impregnava o ar. Olhei tudo maravilhado. Depois me levantei para fechar a janela. Não compreendi por que a minha cabeça era perfeitamente livre, enquanto o meu corpo dormia um sono profundo. Aos esforços que fiz para levantar-me não respondeu um músculo. Senti meus braços estendidos dos lados, completamente inertes, e as pernas esticadas, imóveis. Minha cabeça se agitava em vão. Naquele momento, mesmo a respiração profunda e cadenciada do meu corpo me espantou. A cabeça recaiu sobre o travesseiro, esgotada de forças. Estou paralítico? Perguntei-me com terror. Meus olhos se fecharam. Pensava, no espanto, naquele singular fenômeno, e meus ouvidos acompanhavam as pulsações do coração, o murmúrio precipitado do sangue sobre o qual o espírito não tinha nenhum poder. Como será? Acrescentei depois de alguns minutos. Como será que o meu próprio corpo recusa obedecer-me? Casper Haas, o dono de tantos vinhedos, de tantos bosques, de tão gordos pastos, não pode nem sequer mover aquele miserável pedaço de terra que todavia é seu? Oh, Deus, o que significa isso? Enquanto estava imerso nesses pensamentos, um débil rumor prendeu minha atenção. A porta da alcova tinha se aberto, e um homem vestido de panos grossos, parecidos com feltro, semelhantes aos dos monges da capela de São Galberto de Bogúncia, com um grande chapéu cinzento, ornado com uma pena de falcão, com as mãos enterradas até os cotovelos em luvas de pele de búfalo, tinha entrado no quarto. As grandes botas desse personagem lhe subiam acima do joelho. Uma pesada corrente de ouro cheia de condecorações lhe caía sobre o peito. A sua face morena, ossuda, com os olhos encovados, tinha uma grande expressão de tristeza e horríveis cores esverdeadas. Atravessou o quarto com passo monótono, como as batidas de um relógio, com o punho sobre o guarda-mão da espada imensa,
e, batendo o pavimento com um salto, exclamou: "Isso pertence a mim, Hans Burkhardt, Conde de Bar." Assemelhava-se a uma velha máquina enferrujada que chiasse palavras cabalísticas, e senti um arrepio por todo o corpo. Mas no mesmo instante se abriu a porta da frente e o Conde de Bar desapareceu no quarto vizinho, no qual ouviu seu passo automático descer uma escadaria interminável. Lá, o rumor dos pés sobre cada degrau ia se enfraquecendo pela distância, como se tivesse descido nas entranhas da terra. E como estava sempre à escuta, e não ouvia mais nada, eis de repente o vasto aposento povoar-se de gente. A espineta soa, canta-se, celebra-se o amor, o prazer, o bom vinho. Olho e vejo sobre o fundo azul do céu mulheres jovens curvadas indolentemente em volta da espineta. Preciosos cavalheiros vestidos como nos tempos idos, de pesados galões, de numerosas rendas, sentados com as pernas cruzadas sobre as cadeiras com guarnições de ouro. Curvar-se meneando a cabeça, balançar-se com tanta graça e com maneiras tão galantes, a ponto de parecer uma daquelas velhas gravuras de água forte da graciosa escola de Cláudio Lorena do século XVIII. E os pequenos dedos, secos de uma respeitável senhora com um nariz como o de um papagaio, batiam sobre as teclas da espineta. Risadas agudas lançavam seus foguetes astridulos à direita e à esquerda, e acabavam num tal rumor de matraca de fazer-nos arrepiar os cabelos. Todo aquele mundo de loucura, de garbo e de elegância exalava acolá suas águas de rosa e de ressedar azedas. Fiz novos esforços, verdadeiramente sobre-humanos, para livrar-me daquele pesadelo, mas sem resultado. E no mesmo instante, uma das jovens senhoras exclamava: "Senhores, estais aqui na vossa casa, este domínio." Não teve tempo de acabar. Um silêncio de morte seguiu essas palavras. Olhei, e a fantasmagoria tinha desaparecido. Então me chegou ao ouvido um som de trompa. Ouvi cavalos baterem os pés lá fora e cães que ladravam enquanto a lua tranquila, aquela celeste hipócrita, olhava sempre no fundo de minha alcova. A porta abriu-se como por uma rajada de vento, e 50 caçadores, seguidos de jovens damas, velhas de 2 séculos, com os compridos vestidos rastejantes, passaram majestosamente de uma a outra sala. Passaram depois 4 vilões, trazendo sobre os ombros robustos uma maca de folhas de carvalho, em que jazia, todo ensanguentado, com um olho baço e as presas espumosas, um enorme javali. Ouvi as fanfarras soarem mais forte lá fora, depois extinguirem-se como um suspiro nos bosques, depois mais nada. E enquanto eu pensava nessa singular visão, olhando por acaso na sombra silenciosa, vi com espanto a cena ocupada por uma daquelas velhas famílias de um tempo, tranquilas e solenes nos seus costumes. Lá estava o patriarca, com a cabeça encanecida, que lia uma grande bíblia. A velha mãe, alta e pálida, fiava cânhamo, reta como um fuso, com o colete que lhe subia até as orelhas, com o corpo apertado por faixas de pano preto. Depois, as crianças rubincudas, com um olhar pensativo, com os cotovelos apoiados na mesa e em silêncio. O velho cão-pastor, atento à leitura. O velho relógio, no seu castelo de nogueira, contando os segundos. E mais distante, na sombra,
Algumas caras de moçoilas e morenos rapazes, com o chapéu grande, preto, e com o colete de lã, discutindo sobre a história de Jacó e Raquel, em forma de declaração de amor. E a honesta família parecia convencida das verdades santas. O velho, com a voz rouca, prosseguia a leitura, comovendo-se. Esta é a nossa terra prometida, a terra de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu vou-la tenho destinado desde a origem dos séculos, a fim de que vós cresçais e multipliqueis nela como as estrelas do céu. E ninguém poderá vê-lo retornar, porque vós sois o meu povo predileto, no qual depositei a minha confiança. A lua, encoberta por alguns instantes, reapareceu. Não ouvindo mais nada, voltei a cabeça. Os seus raios tranquilos e frios iluminavam o vazio do aposento. Não mais um vulto, não mais uma sombra. A luz se arrastava sobre o pavimento, e de longe em longe, algumas árvores desenhavam a sua folhagem sobre a superfície iluminada. Mas, de repente, as altas muralhas se atapetaram de livros. A antiga espineta cedeu lugar ao gabinete de algum sábio, cuja ampla cabeleira me apareceu sobre uma poltrona de encosto de couro vermelho, e ouvi a pena de ganso deslizar sobre o papel. O homem, engolfado na profundidade de seu pensamento, não se movia. Aquele silêncio me prostrava. Julgai, porém, do meu espanto, quando, tendo-se voltado o erudito, me mostrou o rosto, e nele reconheci o retrato do jurisconsulto Gregórios, registrado com o número 253 na galeria de Darmstadt. Grande Deus! Como esse personagem se tinha destacado do seu quadro! E eu me perguntava isso quando, com voz cavernosa, ele gritou: Dominion ex juri quiritium, est junutendi et abutenti, quae nos naturalis ratio patitur. O domínio, segundo o direito romano, é o direito de usar e de abusar, porquanto o permite a razão natural. À medida que lhe saía dos lábios essa fórmula, o seu rosto empalidecia, e na última palavra não existia mais. Que vos direi ainda, caros amigos? Nas horas seguintes, vi 20 outras gerações sucederem-se no antigo castelo de Hasbuchart. Cristãos e hebreus, nobres autênticos e gente enriquecida, ignorantes e doutos, artistas e criaturas prosaicas, e todos proclamavam a sua legítima propriedade. E todos se acreditavam donos absolutos da barraca. Ai de mim! Um sopro de morte os punha na porta. Tinha acabado por habituar-me a essa estranha fantasmagoria. Todas as vezes que uma daquelas bravas pessoas exclamava: "Isso é meu!", soltava uma gargalhada e murmurava: "Espera, camarada! Para que tanta pressa? Tu desaparecerás ao lado dos outros." Mas enfim, eu estava cansado, quando ao longe, bem ao longe, o galo cantou. O canto do galo anuncia o dia, e a sua voz penetrante desperta os seres adormecidos. Agitam-se as folhas. Correu-me um arrepio por todo o corpo. Senti meus membros destacarem-se da cama e, levantando-me sob os cotovelos, o meu olhar se estendeu sobre a campina silenciosa. Mas aquilo que eu vi não era feito, na verdade, para deleitar-me. Ao longo do atalho que leva ao Campo Santo, subia toda a procissão dos fantasmas que tinha visto no transcorrer da noite.
Avançava-se a passo em passo em direção da porta carunchada do recinto. E aquela procissão silenciosa, sob as incertas luzes do crepúsculo nascente, tinha um quê de espantoso. Enquanto eu permanecia imóvel, mais morto que vivo, com a boca aberta, com a fronte banhada de um suor frio, uma parte do cortejo pareceu aprofundar-se nos velhos chorões. Não restava mais que um pequeno número de espectros, e eu começava a respirar, quando o meu tio Christian, que vinha por último, me pareceu que se voltasse sobre a velha porta e me fizesse sinal de ir em sua direção. E uma voz longínqua, irônica, me gritou: "Casper! Casper! Vem! Essa terra é nossa!" Depois tudo desapareceu. Uma fímbria de púrpura no horizonte anunciava o dia. É inútil dizer que não aceitei o convite de Mestre Christian Haas. Será preciso que um outro personagem me chame mais vezes primeiro, para que eu me resolva a meter-me naquele caminho. Por outro lado, devo confessar que a recordação da minha passagem pelo castelo de Buckhart mudou muito minha opinião sobre a minha nova situação, e que a visão daquela noite singular me pareceu significar que a terra e os prados não passam, mas passam os proprietários. Fato esse que faz levantar os cabelos de quem pensa nele seriamente. Por isso, antes de abandonar-me a uma ociosidade vagabunda, voltei para a música e tenciono fazer representar no ano vindouro, no Grande Teatro de Berlim, uma ópera de que me dareis notícia. Depois de tudo, a glória que as pessoas positivas chamam quimera é a mais sólida de todas as propriedades. Ela não acaba com a vida. Ao contrário, a morte a confirma e lhe dá novo vigor. Suponhamos, por exemplo, que Homero voltasse ao mundo. Ninguém de certo pensaria em contestar-lhe o mérito de ter escrito a Ilíada, e todos nós nos esforçaríamos para prestar ao grande homem as honras devidas. Mas, se por acaso o mais rico proprietário viesse a reclamar os prados, as florestas, as pastagens que eram o seu orgulho, é de se apostar 10 contra 1 em como ele seria recebido. Como um ladrão e morto a pauladas. Fim. Se você gosta do conteúdo do canal e gostaria de contribuir, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do botão Valeu, ou se tornar um membro apoiador do canal por apenas R$ 1,99. Isso mesmo, mais barato que um cafezinho. E você vai estar contribuindo para que o canal se torne cada vez mais relevante no YouTube. Por falar em membros, gostaria de dar as boas-vindas a Angelina Leal, que passou a ser membro do canal no último mês. Venha fazer parte do nosso clube você também. Obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Domínio Público Audiolivros.